Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal A Portadora da Luz. Vamos dar sequência à nossa leitura comentada do livro O Poder do Agora. E ainda que você não tenha, dá para você acompanhar, porque eu projeto aqui na tela o livro para vocês. No último vídeo, deixa eu projetar aqui para vocês o livro. Compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem o livro comigo. Nós falamos sobre o medo, a origem do medo. O Eckhart explicou que quando a gente não está presente com os nossos medos, o medo e a antecipação do futuro, aquele pensamento acelerado do futuro, que nós chamamos de ansiedade, provoca descargas hormonais no nosso corpo de sensações, de sentimentos, e causa um estresse em nós. Faz com que a gente vibre numa frequência de estresse, de nervosismo, e a gente sai da presença, a gente sai do agora, né? Vamos para frente no livro. E agora nós vamos aqui para esse subtítulo, que é A Busca do Ego pela Plenitude. Lembrando que a definição de ego para o Eckhart e para a maioria das filosofias, o ego é a personalidade que nós construímos desde a nossa infância para podermos existir no teatro, né? Aquele teatro dos personagens, é como se fosse uma máscara que a gente veste. E ele tem várias características, o ego. O ego busca conforto, o ego não gosta de ser desafiado, o ego não gosta de fazer nada diferente. Ele é acostumado com as mesmas coisas. Tudo que o desafia causa desconforto. Toda mudança causa desconforto. Então ele bloqueia. Ele que faz aquelas autossabotagens na gente, é o ego que faz a gente procrastinar as coisas que a gente quer muito na vida, mas a gente não consegue sair de uma determinada estagnação, de uma determinada paralisação. É aquela sensação que as pessoas trazem de estarem amarradas, presas, então elas ficam em busca de abertura de caminhos. É o ego que coloca essas resistências ao novo na nossa vida, né? Essa é a definição de ego. Então, bora lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhorzinho de ler. A busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas, isso é consciente, em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Quantas pessoas têm essa crença de que os outros não me respeitam, que a minha opinião, o que eu penso não é levado em consideração, ou que eu não sou bom o suficiente eu não sou bom o suficiente para construir uma relação com alguém, uma relação de trocas, uma relação saudável e duradoura, né? Eu não sou bom o bastante para conseguir um trabalho melhor, um emprego melhor, aumentar o meu ganho financeiro. Eu não sou bom bastante para um monte de coisa. A gente carrega muito essa crença de não ser bom para as coisas, né? Que, na verdade, não se sentir digno de alcançar algo também é uma crença de não merecimento. Então, se eu não sou bom bastante, eu não mereço, entende? Então, só que isso é tão inconsciente, pessoal, porque não é assim. Não é que a gente acorda um dia de manhã, senta na cama e fala, poxa, eu não me sinto digno, eu não mereço prosperar, eu não mereço realizar um trabalho que eu ame. Não é isso. Não é consciente, não vem desse lugar da mente pensante. Esses sentimentos que o Eckhart está falando aqui, essas sensações profundas, né? Profunda sensação de falta, incompletude, não se sentir inteiro, de não ser respeitado ou bom o bastante, suficiente, essas crenças vêm de um lugar do inconsciente nosso. Porque como eu sei que eu tenho essas crenças? Basta que você olhe ao seu redor. Como é a sua vida? Como é a vida que você está projetando, que você está criando? Baseado nesse resultado, sabe aquele verso da Bíblia que fala pelos frutos se conhece a árvore? Mais ou menos isso, entende? Os nossos frutos demonstram como está a nossa autoestima, o nosso bem-estar, a nossa vibração. É nesse sentido. Então, bora.
Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Então, o buraco vazio, o buraco existencial, a sensação de insuficiência que eu tenho, faz com que eu busque no exterior, fora de mim, as validações que eu preciso dentro de mim, que eu não dou internamente para mim. Todas aquelas permissões que eu busco fora, então eu busco ser aprovado pelo papai e mamãe, eu busco ser um bom irmão para os meus irmãos, então estou sempre sendo a boazinha, fazendo tudo para todo mundo. Eu faço de tudo num relacionamento, sempre dou muito mais do que recebo do outro. Então, é aquela relação desequilibrada de codependência, de narcisismos, o trabalho cansativo, exaustivo, ganha pouco, não faz o que ama, não faz o que gosta, e é bem remunerado por isso. Então, tudo isso que a gente está buscando fora, na verdade, é porque a gente não consegue desenvolver internamente. Eu busco fora aquilo que eu não dou para mim mesma internamente. A validação, o respeito, a sensação de suficiência, de ser validada. Você é, porque você existe, é o eu sou em mim. Você merece porque você existe, porque você é o eu sou, entende? Não é o que eu faço fora. Não é como eu me comporto, é como eu me comporto internamente, é a minha conversa interna que é tóxica, que é prejudicial, entende? Você precisa mudar a causa para que você mude o efeito externo. Então, essas pessoas buscam possuir propriedade, dinheiro, sucesso, para tentar essas validações externas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho. É por isso que as redes sociais fazem esse efeito, né, nas pessoas, que as redes sociais elas são uma validação externa. Então, por mais triste, deprimido que eu esteja, eu posto uma foto com uma pessoa de um relacionamento e o relacionamento pode estar bem ruim, mas uma foto ali, o casal sorrindo com uma taça de vinho na mão, dando um sorrisinho, colocando uma hashtag, só dar uma bicadinha no meu chá de hortelã. Chá de hortelã é bom para a garganta, para não ficar aquela tossindo quando começa a falar muito. Ali eu tenho uma validação de que tá tudo bem. Aí as pessoas curtem o meu post, comentam, casal lindo, casal fofo, entende? As redes sociais, elas trabalham para o ego. A grande maioria das redes sociais, quando eu transformo o meu ego e coloco ele a serviço da minha missão de vida, do meu propósito na Terra, que eu entendo o que eu vim fazer aqui, e eu converto o meu ego, lembra que nós falamos no vídeo passado? Eu converto o meu ego, eu mudo a rota dele, automaticamente as minhas redes sociais, elas vão espelhar, eu vou refletir nas minhas redes sociais a transformação interna. E eu já não vou mais usar as redes sociais como uma compensação para esse vazio interno que eu sinto, entende? Essa busca exterior e esse vazio interior. Eu não vou usar as redes sociais para ficar me comparando com as outras pessoas e me sentindo mal comigo mesmo, me sentindo muito melhor do que elas, entende? Percebe que existe uma conversão em tudo na sua vida a partir da conversão interna? O ego precisa de alimento, nananana, tem necessidade de se identificar com coisas externas,
como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Deixa eu colocar o tempo aqui do nosso vídeo, porque eu sou dessas. Eu começo o vídeo, aqui ele não marca o tempo. E aí o que acontece? Vai embora. Então deixa eu colocar aqui no celular para marcar o quanto tempo a gente está aqui. Então bora lá. Relacionamento, história pessoal, familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Eu me lembrei que lá em 2020, quando eu estava começando essa conversão, essa mudança do meu pensamento, eu buscava preencher esse vazio existencial que todas as pessoas têm quando elas ainda não entenderam sua espiritualidade, quem elas são de verdade. Eu buscava preencher isso nas redes sociais, discutindo nas redes sociais. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre a dualidade? Ai, Lu, que presença é essa que o Eckhart Tolle fala, né, nos vídeos? Ele não fala de Deus, ele não fala a palavra Deus. Então, essa presença é o quê? Essa é uma mente dual. Quando a gente ainda está na inconsciência, que o Eckhart fala da inconsciência, que é quando eu não estou consciente de quem eu sou. Então, o meu ego ainda está a serviço das coisas externas, fora de mim. O que acontece é que a gente tem uma mente muito dual, nós estamos acostumados com essa coisa meio que da religião em geral, todas, não estou falando de nenhuma específica, do certo e errado, bom e mal, vai para o céu, vai para o inferno, sabe essa coisa muito dualística? Direita e esquerda, isso era uma coisa que me pegava muito, a guerra política que existe no Brasil e no mundo, essa coisa do pensamento esquerdista, do pensamento que é acusado e colocado como comunista ou socialista, o pensamento de direita que é colocado no extremismo como fascismo. Se percebe que as coisas que são duais, elas vão cada vez mais se afastando umas das outras. Direita e esquerda, quer dizer, esquerda e direita. Só que elas não podem se comunicar, direita e esquerda. Cada vez mais elas se afastam do centro, do meio, do caminho do meio. Então, o que é de direita vira fascismo, o que é de esquerda vira comunismo, não existe um diálogo, uma conversa, não existe um caminho do meio. Que é exatamente o que os mestres, os Mahatmas, vieram propor para nós. Eu estou falando aqui de Buda, estou falando de Jesus e de muitos outros mestres, Mahatmas, que vieram tentar trazer a ideia do caminho do meio, entende? Mas a mente humana, né, depois da queda que a gente fala, que é a queda? É quando a mente escolhe encarnar aqui na Terra, escolhe ter uma experiência humana. Quando a gente cai aqui, que é chamado a queda, que a gente escolhe, a gente não cai aqui a gente cai aqui porque a gente escolhe ter uma experiência humana, mais uma. E quando a gente sai aqui nesse planetinha, automaticamente o nosso cérebro já se divide, são dois hemisférios. Então, é o direita e esquerda, é o masculino e o feminino, é o positivo e o negativo, entende? Então, a nossa mente funciona nesses extremos, esses polos. É a mente polar, entende? Por que eu tô falando isso? Porque a minha vibe, quando eu estava na inconsciência, era discutir política, era bater boca. A minha vibe era discutir o feminismo, entende? Eu tinha me descoberto feminista, e foi ali que eu comecei um movimento muito forte de sair da religião, né, de tirar a religião encranhada dentro de mim, porque eu percebi a religião como sendo mais um instrumento do patriarcado, isso a minha cabeça na época. E cada vez mais, o que acontece? Quando os algoritmos das redes sociais percebem que você tem uma mente muito dual, eles começam a mostrar mais disso para você. É por isso que as redes sociais elas estão a favor do ego, a favor da inconsciência, porque os algoritmos, eles calculam que você é uma pessoa extrema, da extrema direita, então é evangélico, é conservador, é de direita, pelos que estão à esquerda, você é considerado um fascista, a serviço do patriarcado, e aquilo vira uma loucura, uma grande guerra. E enquanto essas guerras da dualidade estão acontecendo nas redes sociais,
A inconsciência e o ego imperam no mundo. As mentes continuam adormecidas, um sono em berço esplêndido. A gente só vai despertar quando existe uma grande dor e um grande sofrimento. E a gente fala quando esse sofrimento e essa dor vai acabar, pelo amor de Deus. E ali você começa a despertar. Eu despertei um dia que eu estava exatamente rolando o feed do Instagram, numa busca frenética por um post que eu pudesse discutir, brigar com alguém, porque eu estava com muita raiva, porque a inconsciência causa sofrimento, causa dor e causa raiva. Nós estudamos os 2 vídeos para trás sobre a raiva e o ego e a falta de presença, né? Vocês assistiram, né? Então, rolando aquele feed, eu achei um vídeo patrocinado de um palestrante, um psicólogo que muita gente conhece, é muito famoso na internet. E ele disse a seguinte frase nesse vídeo patrocinado: nós somos criadores da nossa realidade. Você duvida que você é um criador da sua realidade? Ele perguntava no vídeo. Aí ele falava assim: olha ao seu redor, nesse cômodo, nesse lugar que você está, nesse automóvel, nesse ônibus que você está agora, e perceba que tudo isso que está ao seu redor foi você, foi a sua mente que projetou e criou. E na hora eu falei: quê? Esse cara tá louco. Imagina que eu criei isso aqui. Se eu criasse alguma coisa, eu tinha criado ganhar na loteria. É aquela coisa básica que a gente fala. Eu não estaria mais morando aqui. Mas depois, quando eu comecei a olhar ao meu redor, eu estava na sala dessa casa, antes dessa reforma, bem antes. E eu estava ali e eu pensei: cara, é verdade. Eu criei isso. Eu criei essa casa. Eu criei essas reformas, tudo que foi feito aqui, esses móveis, cada objeto de decoração, cada coisa que tinha ali, eu tinha criado. E as pessoas que estão com você, ele continua falando, as pessoas que estão com você, o seu trabalho, o quanto de dinheiro você ganha, o que você não ganha, as viagens que você faz, tudo é a sua mente que está projetando. E embora na hora eu não reconhecesse de verdade aquilo, porque reconhecer que você é o criador da sua realidade significa que você é responsável. E a gente não quer ser responsável, porque a vida não está do jeito que a gente quer. Nós estamos aqui, como o Eckhart falou, estamos com um vazio imenso dentro do nosso peito. Então eu quero culpar alguém, eu vou culpar o Lula, eu vou culpar o Bolsonaro, eu vou culpar o Trump, que é presidente de outro país. Entende? Eu vou culpar o comunismo, o fascismo. Outro dia uma pessoa falou na mesa, estava todo mundo almoçando, e falou assim: mas o comunismo já chegou no Brasil, nós já estamos vivendo o comunismo. Aí todo mundo parou de mastigar, olhou para ela assim: quê? Mas o mundo dela é comunista, entende? No mundo dela é. Não é no meu, mas é no dela. Percebe que a gente está criando o nosso mundo? Você está criando o seu mundo a partir do vazio existencial, que o Eckhart está falando aqui? Ou você está criando o seu mundo a partir da presença, do eu sou? Percebe? Então, bora voltar aqui. Levou um susto? Ou sentiu um enorme alívio? Ou seja, você saber que você está criando a sua realidade, para você é um susto ou é um alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade. Lá no fim, quando sentir a morte se aproximar, morte significa um despojar-se de tudo que não é você. Todas as identificações que você, o ego, fazem, você vai precisar soltar essas identificações, entende? Então, por exemplo, o que são identificações do ego? Vamos lá. Eu estou aqui para explicar os conceitos, né? Não é só para ficar lendo, porque ler, você pode comprar um livro e ler. Ler, você pode ouvir os audiobooks que tem aqui no YouTube. Eu quero trazer um outro nível de compreensão para ti, entende? Uma outra visão. O que são as nossas identificações, né? Então, se eu perguntar para você quem você é hoje, a nossa tendência natural, e é isso mesmo, é isso. A gente vai dizer: ah, eu sou Luciana, eu sou terapeuta,
psicanalista, apômetra, eu dou aula de apometria, eu tenho um curso, eu sou mãe da Isabela e da Sara, eu sou esposa do Cristiano há 25 anos, eu sou filha do Ivaldo da Maria Pureza, eu moro aqui na Vila Rosa, na Zona Norte de São Paulo. Entende? Então, a gente vai falar sobre as nossas características da nossa vida. Essa é a nossa tendência, falar das nossas características. Mas a verdade é que tudo isso são identificações. Porque, na verdade, nós não somos nada disso, entende? São identificações, características, mas não é a gente em essência. Eckhart, nesse livro, está falando de essência, entende? Fica aí como uma pergunta retórica para você queimar a mufa e pensar quem você é. Se eu fosse responder nesse nível de essência, quem eu sou? Eu sou o eu sou. Eu sou um ser com todo, que foi individualizado. Então, eu sou um ser individual que está vivendo uma experiência individual de um ser. Para isso, eu construí uma personalidade, um ego, para existir no mundo, porque não tem como viver uma existência humana completa e plena sem construir vários egos. Os meus egos, eles estão em transformações, né? O ego que eu tenho hoje não é mais o mesmo que era de 2020, quando eu estava na inconsciência, guerreando as guerras do mundo, me distraindo das minhas dores, do meu sofrimento, do meu vazio existencial nas redes sociais, nas séries intermináveis. Eu assistia uma série atrás da outra, virando a madrugada nas séries. Ali é uma fuga enorme. Até hoje ainda é uma fuga. Hoje eu não assisto mais série, mas quando eu me sento para assistir um filme, por exemplo, é porque eu quero descansar minha cabeça, porque eu não quero pensar sobre trabalho, sobre os processos terapêuticos dos meus pacientes, eu não quero pensar sobre os vídeos que eu vou fazer, eu quero só sentar ali e assistir uma narrativa que não é a minha. Uma personagem que está ali naquele filme, por exemplo, que foi domingo. Eu assisti um filme, sábado eu assisti outro, mas hoje eu consigo assistir, sentar e assistir um filme e desligar a TV, entende? Aí depois eu pego um livro, eu vou dormir. Só que antes era uma compulsão. Eu tinha uma compulsão pelas séries, porque eu não queria ficar sem estar vendo a história de alguém, porque eu teria que pensar na minha história triste e sofrida, entende? Eu não queria. Era doloroso demais, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir, eu estava completamente perdida no rolê da vida. E o interessante é que eu tinha a sensação, de repente você vai se identificar comigo, que todas as pessoas estão cientes do que estão fazendo no rolê da vida. Eu tinha a sensação que todo mundo sabia o que estava fazendo, sabia para onde estava indo, só eu que não. Só eu que estava perdida no rolê da vida. Mas isso não é real, isso é uma mentira. Isso vem do ego também. O ego gosta de pensar que é inferior aos outros. Muitas pessoas ainda estão perdidas no rolê da vida. Muitas estão se encontrando e muitas já se encontraram. E eu não gosto de dizer que eu me encontrei, eu gosto de dizer que eu estou em transformação, porque eu estou em eterna transformação. Porque essa é a única certeza que nós temos, a mudança. Para mim é muito desconfortável a mudança, mas eu me abro mais hoje em dia para a mudança. Então vamos continuar aqui. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, com propriedades, status social. Eu já tinha lido isso, né? Me perdi aqui. Pode ser difícil de acreditar, e assim, eu já estava aqui na morte, né? Morte significa um despojar-se de tudo o que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Esse senso da não-morte, a gente vai descobrir depois do despertar. Depois que a gente entende a natureza ilusória da vida, o jogo da vida e como jogar esse jogo. Aí a gente percebe que realmente esse é o segredo da vida. Morrer antes que você morra. O que é morrer antes que você morra? É a tal da conversão. É você converter o seu ego, o seu caminho, para um caminho com propósito, para um caminho mais elevado. É nós permitirmos o corpo de luz se expandir dentro de nós. É acender o fósforo interno, né? Lúcifer, né? Aquele que porta a luz dentro de nós. É a gente permitir que esse fósforo se acenda dentro de nós. Entende? Trazer a luz. É a palavra Lúcifer, né? Trazer a luz.
Não é o que você está pensando, Lúcifer, não, tá? Um dia eu vou explicar para vocês. E descobrir que a morte não existe. Ah, já vamos para o capítulo 3. Nós estamos com 16, 17 minutos. Cabe mais para você aí? Cabe mais um pouquinho? Vamos ler essa primeira parte do capítulo 3? Entrando profundamente no agora. A gente terminou o capítulo anterior com uma informação de morte, de deixar morrer alguma coisa dentro de mim que se identifica com dor e sofrimento. E vamos agora descobrir como entrar profundamente no ego, já que nós estamos permitindo morrer. Não busco o seu eu interior dentro da mente. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente, antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Lembrando, pessoal, que esse livro é de perguntas e respostas. Esse livro, ele foi tirado dos workshops que o Eckhart deu depois que ele se iluminou, né? Quem acompanhou aqui a leitura do livro desde o início, sabe que o Eckhart ele era ansioso, depressivo e suicida. Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. E ele teve uma grande crise existencial, que era o que a gente estava falando no finalzinho do capítulo anterior, e ele permitiu que a morte acontecesse. Ele teve uma grande iluminação, que é a morte do ego. Nós podemos dizer que é sinônimo, iluminação e morte do ego. Iluminação, o que, que é? Permitir esse fogo, essa luz se acender dentro de nós. E permitir que a identificação com aquilo que você pensava ser morra. Entende? Então, essa moça, essa pessoa está perguntando aqui que ainda tem, sente que ainda tem muito a aprender antes de expandir a consciência dela, antes da iluminação espiritual. Desculpa, aí o Eckhart diz, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendermos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, um ego, que é um substituto do verdadeiro eu interior enraizado no ser. Gente, o que é o ser? É Deus em mim. Ele não usa a palavra Deus, embora ele vai falar agora de Jesus, mas quando ele usa a palavra ser, ele está falando da nossa essência, do Espírito Santo dentro de nós, do nosso corpo espiritual. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. Eu vou ler de novo. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. Que bonito isso, né? Então, quando eu desperto e descubro quem eu sou de verdade, e eu permito morrer as identificações com a mente, com essas personalidades que eu pensei que eu fosse, com as máscaras, então eu volto a fazer parte dessa grande oliveira, dessa grande árvore. É como se a essência, o sangue de dentro dessa árvore passa a correr para mim, né, novamente. As necessidades do ego são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado, e, em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-lo em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido de eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles.
os problemas. Por isso, significaria a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Muito legal, né, pessoal? Já estamos com mais de 20 minutos. Eu acho que eu vou deixar... vamos terminar esse parágrafo aqui, ó. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente e nos tornar presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como sem nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem nós somos. É nesse momento que a mente se torna egóica e domina toda a nossa vida. Esse é o tema, né? Quando a gente confunde o ego com uma ferramenta, né? E nós passamos a nos identificar e achar que nós somos a mente, que nós somos o ego. Esse é o problema. No próximo, nós vamos falar sobre o fim da ilusão. Até lá, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha, envia para alguém que precisa ouvir essas mensagens que você ouviu hoje. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado do próximo vídeo, do próximo capítulo do nosso livro, tá bom? Gratidão, namastê, um beijão.